Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e os analistas consultados pela Reuters prevêem que o petróleo atinge uma cotação média de 89,37 dólares em 2023, reviram em baixa aqui a previsão anterior, são menos 4 dólares, aliás, face à previsão anterior. Recorde-se que o petróleo atingiu um máximo anual de quase 140 dólares em 2022, isto foi no início de março, logo após o início da invasão russa da Ucrânia. Desde então tem vindo a descer, atingiu 3 mínimos anuais ali no início de dezembro e agora estabilizou, aliás, a cotação de fecho de 2022 estava nos 85,91 dólares, aqui abaixo da previsão da cotação média para 2023. Os mercados receiam agora um abrandamento da procura com recessões esperadas tanto nos Estados Unidos como na zona euro e com a China, também um grande consumidor de petróleo, a desacelerar economicamente devido à política de Covid-0. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens reservado para nós? A personalidade da semana, que será também para mim a personalidade do ano, ou tem potencial para isso, que é a Christine Lagarde. Eu acho que o BCE este ano vai ter um ano bastante complicado de gestão, que vai estar realmente entre a espada e a parede, e a gerir todas estas questões que já foram faladas, nomeadamente também da dívida, porque durante estes meses andámos também a viver um pouco da subida dos juros e das maturidades que não se foram vencendo. Mas 2023 já vai haver bastante mais maturidade a vencer, e é preciso nova dívida, e isso vai depois pesar também nos orçamentos dos Estados. E eu acho que Christine Lagarde terá em 2023 a grande prova de fogo, que o ano passado basicamente atrasaram-se e eu acho que falharam claramente, mas 2023 será um ano crucial para o BCE e para a economia europeia e, como tal, Christine Lagarde estará em foco. Obrigado, Marco. Luís, olhando aqui para o motor da economia da zona euro, o presidente do Bundesbank veio defender recentemente que quer mais subidas das taxas de juros para inverter a alta de inflação. A Alemanha espera uma inflação de 7% no final deste ano. Aqui a pergunta é, como sabes bem, a Alemanha é um cliente importante de Portugal, compra-nos muitos bens. A Alemanha também arrefece Portugal e outros países da zona euro. Como é que olhas aqui para o gripar do motor da zona euro e as consequências para Portugal? Portugal tem um ecossistema diferente e curiosamente até pode acabar por safar nos pingos da chuva desta situação. A grande questão na Europa continua a ser a capacidade. Eu diria que estava a ouvir o Marco, que acho que é muito bem descrito. O Banco Central Europeu, para além de todas as variáveis de política monetária que tem e da dívida, ainda vai ter um papel de ter que disciplinar os governos de forma suficiente a não colocarem demasiados estímulos nas economias para que depois não esteja de um lado a termos uma política que está a tentar controlar a inflação e depois ter os governos a estimular essa mesma inflação pelo suporte. Portanto, há um grande papel para o Banco Central Europeu, para a Sra. Christine Lagarde. Do lado da Alemanha, é a velocidade, é o equilíbrio em conseguir gerir a inflação, é o mesmo desafio que nós falámos na primeira parte do programa. Quanto mais difícil quanto maiores subidas de taxas forem necessárias para controlar a espiral inflacionista, maior é a probabilidade de uma recessão e dessa recessão ser prolongada e de ser necessário, portanto, aplicar ainda mais subidas e mais controle naquilo que é parte do consumo. A partir do momento em que estamos a falar disto, estamos a falar de uma fragilidade da procura da União Europeia muito forte. Isso vai afetar todo o agregado da zona, incluindo Portugal. Portugal, aquilo que pode ter diferente curiosamente, porque obviamente tem muitos fundos europeus que terão que ser aplicados. A situação política também confere capacidade suficiente para que isso aconteça. Curiosamente, vamos provavelmente beneficiar da recuperação do turismo.
sobretudo na componente privada. Portanto, o turismo hoje em dia é uma variável importante para a economia portuguesa, mas ainda assim, quando olhamos para as projeções, estamos a falar de um crescimento moderado entre os 0,5% a 1%. Quando olhamos para as casas aos economistas e para aquilo que é o consenso do mercado. Portanto, somos um país que depois que vai andar a namorar com este problema, e depois pode aparecer o fantasma adormecido, que é com taxas de inflação a 4%, como falámos, isso poderia ser uma possibilidade. Temos famílias portuguesas que estão com níveis de endividamento muito elevado, temos uma estrutura de crédito de habitação totalmente assente em estruturas de taxas variáveis. Portanto, podemos voltar a ter um problema de endividamento. Eu não sei se vai ser um problema de endividamento tanto como vimos na última crise, mas nomeadamente na parte das famílias, certamente vamos ter esta combinação perigosa de taxas de juros muito elevadas com bens alimentares e bens de energia mais caros. Luís, e como é que achas que a União Europeia irá manter ou regular o seu vínculo comercial com a China, tendo em conta os desenvolvimentos que existem na guerra da Ucrânia e a ligeira aproximação que houve recentemente entre Xi Jinping e Putin, nomeadamente com Putin a dizer que queria estreitar as ligações, também militares, com a China. Achas que a Europa para já está confortável com o relacionamento que existe? Porque a Europa é importantíssima para a China em termos de parceiro comercial, e neste caso a Alemanha terá a grande palavra, a principal palavra, mas achas que haverá aqui potencialmente algum conflito em 2023 ou achas que ambas as partes estão confortáveis? Excluindo uma das situações, há uma coisa que nós estamos certos: o mundo das próximas décadas provavelmente vai ser mais dividido e vamos provavelmente ter uma espécie de, não digo guerra fria, mas de grande divisão entre o Ocidente e o Oriente, fruto de tudo isto que aconteceu. Eu julgo que, obviamente, há esta percepção que os Estados Unidos são o aliado estratégico da Europa, e que a China, mas também que a China é um parceiro comercial de grande importância para a Europa. E isto é o que vai prevalecer se nada houver diferente. Agora, até que ponto é que poderemos vir a assistir a novas, à medida que hajam novos conflitos? Imaginem que se a China decide atacar Taiwan ou tomar outro tipo de medidas que exijam o fortalecimento digamos, da relação estratégica entre a União Europeia e os Estados Unidos, é natural que o nível de sanções, nós não falámos nisso, mas o nível enorme de sanções que foram impostas à Rússia causaram uma discussão enorme, nós vimos durante o ano, não foi só o conflito militar per se. O Ocidente, como responde muito por sanções, obviamente que a relação entre a Europa e a China, se estiver dependente da NATO, digamos, da variável NATO, vai ter muitas respostas via sanções. E com isso a Europa perde, porque a China ainda é um parceiro de enorme importância para toda a estrutura operacional das indústrias e do comércio a nível do velho continente. Eu julgo que aqui também terá que haver habilidade na Europa para tentar manter essa relação, porque nós somos de facto o parceiro mais antigo da China em termos comerciais. E também, por outro lado, também não parece que a China tenha não tenha uma agenda tão belicista como a Rússia. E queira ter um braço tão grande sobre a Rússia que colida com o interesse em ter relações comerciais com os Estados Unidos e com a Europa. Não é? Apesar de haver estes arrufos permanentes entre os Estados Unidos e a China, há de facto uma noção de que há um equilíbrio que é preciso manter em termos da logística mundial,
daquilo que é necessário para não criar uma crise sem precedentes onde ninguém ganharia. Agora, é essa incerteza, quanto maior for o risco geopolítico de conflitos onde a China esteja envolvida, e não estamos a falar com Taiwan, estamos a falar também agora com relações com a Índia, onde as populações das dois países, curiosamente, em 2023 vão se igualar pela primeira vez na história, que podem mexer uma série de variáveis que sejam necessárias depois para colocar equilíbrios de volta. Mas no caso da Europa, eu continuo a achar que a Europa vai ter esta visão de que, obviamente, tem esta relação estratégica com os Estados Unidos, que é proveniente, vem desde a Segunda Guerra Mundial e da NATO, que é um aliado o mais próximo possível que existe com o nosso modo de vida, mas a China é comercialmente incontornável hoje em dia, e para a Europa eu julgo que ainda mais. Luís, olhando aqui para a economia chinesa, tanto o JP Morgan como o Goldman Sachs reviram recentemente em alta as suas previsões de crescimento para 2023, aqui na casa dos 4,5%, 4,3%. E aqui a minha pergunta é, foram anunciados levantamentos de restrições, ou o iniciar dos levantamentos destas restrições da política Covid-0, não se sabe bem qual vai ser o seu alcance e qual o seu impacto, mas queria te perguntar como é que olhas neste momento para a economia chinesa em 2023. Tudo o que é restrições, todo este processo de enfarinhamento, desta lentidão enorme da China a afastar-se da saída da pandemia, tem sido nefasta para a economia chinesa e para o mundo. E aquilo que me parece é que vai continuar a haver esta saída lenta e progressiva da China, há uma obsessão muito grande com este tema, e isso vai originar crescimento muito mais baixo. Portanto, há as projeções da China, em algumas casas já chegam a roçar os 3,5%, que é muito pouco para aquela região. Acreditemos ou não nas estatísticas que depois são efetivamente. Claro. Não é? Mas eu julgo que enquanto houver demasiada opção com o Covid na Ásia, é mau para o mundo, porque, aliás, eu diria que se nós, a par de uma resolução diplomática, ou pelo menos de levar o conflito militar para um nível, para a mesa, aquilo que se passa na Europa, e haver uma redução das sanções, pelo menos que permita desbloquear aqui, digamos, a cadeia de distribuição, é tão importante como no segundo semestre a China voltar ao normal, ou regressar ao normal, ou pelo menos uma coisa que seja mais previsível, para que o mundo possa retomar um passo de crescimento e um processo de socialização e de gestão de toda a logística que possa ser benéfica, porque nós ultrapassámos este período e estamos num período de não retorno. Se as situações se agravarem, nós podemos ver uma evolução dos conflitos a escala global, podemos voltar a ter um momento de recessão e uma reconfiguração do mundo que já parece bastante provável da forma como nós vemos em termos das relações comerciais e diplomáticas entre os países. Muito bem. Obrigado, Luís, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.